Muito boa tarde, estamos de volta mais uma vez, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde, tarde gostosa aqui em São Paulo. E o estúdio está assim, iluminado, né? Estamos nós duas, eu e a Nanda Souza. Bem-vinda, Nanda. Bem, obrigada. Prazer em te receber aqui, Obrigada. Viu? A Ananda, ela é fotógrafa, é também formada em marketing, então dá para unir, né? Marketing com fotografia. Já recebeu prêmios no Brasil, no exterior, por suas obras. O mais recente é o troféu Personalidade Feminina da revista Caras. E ela lançou, neste ano de 2022, a sua primeira mostra. Mostra mesmo, né, de fotografias, intitulada Transformação, que retrata o cotidiano de mulheres fortes, transformadoras e decididas. Estamos aqui para falar de arte, de fotografia e de mulheres, de empoderamento feminino. Né, Ananda? E de busca de... Que nem a gente falou agora antes de entrar no ar, de busca de autoconhecimento próprio, né? Eu acho de que evolução. É a base do teu trabalho agora, né? É o autoconhecimento para a gente se achar nesse mundo. Vamos falar um pouquinho disso? A exposição de fotografias Transformação teve em março, quando você foi premiada. Tem uma nova edição prevista? Temos, a gente vai ter uma agora em novembro, Plato da Skinny. Ainda não tenho data. Tá. Porém, o próximo tema, né, que será a libertação feminina, será em março também do ano que vem. Então, vou tentar pôr no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher. Uhum. Então, vamos ver se eu vou conseguir essa data. Uhum. Consegue, em algum lugar você consegue. Porque eu gosto, que nem eu te falei, eu tô sentindo essa necessidade muito grande de trabalhar com mulheres, né? Uhum. Você vem do meio da fotografia, onde você trabalha muito com eventos, muito com casamento. Você retrata as mulheres numa beleza. Sim, né? Eu faço ensaio sensual feminino. Ai, que legal. Mas o ensaio sensual feminino eu faço e, tipo, são mulheres que estão com autoestima baixa, que estão precisando sair um pouquinho. Elas têm medo de se mostrar, né? Elas não estão gostando do próprio corpo. Uhum. Então, ali, nesse tipo de ensaio, eu busco o quê? Eu busco trazer pra fora a essência dela, que não é o seu corpo, não é o seu cabelo, não é o seu rosto, não é o que tá faltando, que você é bonita. Então, aí eu levo uma transformação também pra dentro desse ensaio. E é legal. Vamos falar um pouquinho desse universo feminino em fotos? Então, é possível demonstrar como que é o feminino através das fotos. Basta a gente ter um olhar direto àquilo. Quando você está fotografando, eu acho que fotografia é uma coisa que hoje todo mundo faz. Sim. Todo mundo tira. Existem os profissionais e existem os amadores, né? A internet permitiu isso. No teu caso, como que é explorar esse feminino, esse universo feminino que tem tantas nuances, com mulheres tão diferentes, num mundo de tanta diversidade? Cara, eu acho que a mulher em si, a gente foi criada... A gente não foi criada para o mundo, a gente foi criada para um casamento, né? Uhum. Então, eu acredito que muitas mulheres que hoje passam por separações, que passam por várias coisas, elas não se conhecem profundamente. Então, quando ela faz um ensaio, independente se é um fotógrafo, se é uma fotógrafa, é muito legal quando ela se vê pela outra pessoa. Porque, às vezes, a gente se olha no espelho e a gente não se gosta. Uhum. E quando a outra pessoa que tá vendo, a outra pessoa tá vendo algo, a beleza na gente, né? Então, o que é belo? Às vezes o que é belo pra você, o que não é belo pra você é belo pra mim. Uhum. E o que não te agrada, me agrada. Então, a gente vai trabalhando isso. E aí eu mostro, olha como você tá bonita nesse ângulo, olha como você tá bonita nesse. E as pessoas acham que ensaio sensual, por exemplo, é uma coisa que é pra trabalhar, tipo, a parte sexual. A sexualidade. E não. Você vai pôr pra fora, dentro do ensaio sensual, cara, a sua sedução. Porque você usa sedução numa entrevista, a gente tá aqui. Você usa sedução numa entrevista de emprego. Você usa sedução quando você tá numa reunião de negócios. A sedução necessariamente não é sobre sexo. Ela é sobre você seduzir alguém pro seu tema, sobre o seu assunto, sobre encantar. E muitas mulheres, elas descobrem isso depois.
Tipo, exemplo, você tá dentro de um relacionamento, a pessoa ela te apaga tanto que você vai começando a se sentir inferior, inferior, inferior. Você fala assim, cara, eu não sou bosta nenhuma, não sou nada. E aí, quando você vai pro mundo, você começa, opa, calma aí. Alguém falou que eu sou bonita aqui, outra pessoa... Você começa a se arrumar, você começa a se ver diferente. E aí você vai trabalhando a sua sedução. Isso é autoestima. É autoestima, porque a sedução ela não tá ligada Ao sexo. ao sexo. Ela tá ligada a você estar bem com você, a você se conhecer, a você aprender que você vai conseguir dominar um assunto, que você... Que o que você vai trazer para uma mesa de uma reunião, as pessoas te olhando, te vendo como confiante, elas irão dar credibilidade para você. E quando você tá apagada, não. Quando está apagada, a tua luz nem chega. Não chega. Né? Você pode ir para uma reunião, ser a única mulher no meio de vários homens, que essa mulher ela nem vai aparecer. Mas e quando você tá bem? Quando você tá bem, aparece que até incomoda. E é isso. E o que eu tenho buscado é isso. Eu quero trabalhar isso nas mulheres, né? Essa transformação, Essa que você transformação. traz nas fotos. E mesmo na minha exposição, eu busquei isso. E nos meus ensaios que eu faço com elas, eu também busco isso. Eu busco, tipo, quando eu começo a ensaiar, ai, eu não vou ter coragem de fazer o ensaio, porque eu tenho vergonha. Aí eu começo a conversar, eu começo a falar assim, por que você não gosta? Você faz Vamos lá. terapia com elas, É. então. Quase. Por que você não Mas gosta? é gostoso, por que você não gosta disso? Aí eu dou um vinhozinho pra ela ficar mais à vontade. E ela ter mais... É de mulher pra mulher, não é... Porque, na verdade, Ananda, toda mulher tem esta mulher dentro dela. Todas nós temos. É que com esta luz apagada que você citou, esta mulher ela não veio à tona. Pode ser por um relacionamento, pode ser pela timidez que ela foi desenvolvendo na vida. A gente nunca sabe a história de cada mulher. Às vezes ela veio sendo anulada desde a infância por uma série de questões. E a família traz vai muito alimentando isso, não é? E quando você muda isso na cabeça da mulher, há uma transformação. Essas mulheres, quando veem essas fotos, por exemplo, a da exposição, são várias mulheres ou uma mulher só que você retratou? Na verdade, eu chamei 2 modelos. Porque mesmo na exposição eu tive dificuldade dessas mulheres quererem ser fotografadas daquela forma. As mulheres da vida real. Porque existe o medo, existe, ai, meu marido não vai deixar. As pessoas, elas vivem ainda numa sociedade onde elas existe o medo, né? E eu falei assim, cara, mas como que eu vou trazer para essa exposição uma coisa que eu acredito? Então, eu vou contratar as modelos e vou fazer isso com elas. E foi muito legal, porque quando eu fui contando a história, uma das modelos, a Lúcia, ela falou assim, cara, é o que eu tô vivendo. A história dela, praticamente. Minha história. E quando você olha a exposição realmente, as fases da transformação, que ela começa escura, que ela tá pintada de preto, porque ela tá passando ali, que ela tá sangrando, tá com uma lágrima de sangue, ela tá passando ali por um abuso, que ela não consegue sair, ela tá sufocada. E aí, quando ela começa a se libertar, né, ela passa pela transformação que ela fica totalmente dourada, porque é a luz pra mim, o dourado é o sol, né, ele brilha. E quando você tá na escuridão, você não vê uma luz no fim do túnel. E é aquela coisa, tipo, quando você tá em um túnel, você não vê a luz no fim do túnel. Só que se você caminha no túnel, você vai chegar a algum lugar. Exatamente. Você vai ver a luz. Com certeza. E essa transformação a que você se refere é essa mulher desabrochar mesmo. É desabrochar. Ela vai desabrochando até o momento que ela para ali e ela fala, opa, eu entendi o que eu preciso transformar em mim. Porque ela era assim. Ela era assim. A realidade é essa, né? Nós somos. A diferença é que algumas pessoas afloram, porque existe o estímulo da família, existe o parceiro que você tá junto, existe o trabalho que às vezes você... e se você está feliz dentro, tipo, é uma construção. Se você tem todos os fatores, às vezes a mulher que ela é bem-sucedida, ela tá mal na família. Às vezes ela tá mal na família, mas ela é bem-sucedida. Então tem mulheres que elas não são totalmente apagadas. Mas existe aquela mulher que ela não consegue sair. Ela não consegue ver uma luz. E quando você se transforma, você... Cara, não é sobre ver, é sobre você se enxergar. Ninguém precisa te ver.
É sobre você que tem que se ver. É você que tem que se olhar e falar assim, caraca, é isso. Não é alguém que tá falando pra mim, sou eu que estou me vendo. E quando você toma esse diagnóstico, porque é um diagnóstico que você tem que ter, é uma consciência, e você coloca isso, cara, eu fiz uma transformação em mim, na minha vida. Eu consegui buscar minha espiritualidade, eu consegui sair de um relacionamento abusivo, sair de uma família abusiva, sair de um emprego abusivo. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que te apaga. E as mulheres, elas passam por isso e elas acabam elas acabam segurando por sobrevivência. A partir do momento que isso começa a vir à tona, é um processo terapêutico, sim, e de muito autoconhecimento. E uma coisa que é muito importante, assim, existem mulheres que, exemplo, não desabrocha porque, eu vou desabrochar porque eu tenho um filho agora pra cuidar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser mãe, você pode ser mulher, você pode ser empoderada e você só vai ser espelho pro seu filho ser muito foda. Porque ele fala, cara, eu tenho uma mãe foda, eu vou ser foda. Olha o linguajar da Ananda, gente. Perdão, eu peço perdão pela Ananda. Deixa eu falar pra você uma coisa. Quando você faz isso, qual o teu objetivo a partir de agora? Tem a transformação, tem o outro da libertação? Eu quero agora trabalhar a libertação. Que mensagem você quer passar para as mulheres? A partir de agora da libertação, a mensagem da transformação é que todas nós precisamos se transformar em algo. Todas nós buscamos uma transformação. E eu acredito até, quando a gente fala de transformação, acho que não é só de mulher. Todos nós precisamos se transformar. A gente tá aqui para isso, né? Mas quando a gente fala de libertação, a próxima é realmente... Precisamos nos libertar do que fizeram a gente acreditar. E nada do que colocaram na tua cabeça. Ai, o seu cabelo não é bonito. Ai, você tá acima do peso. Ai, você é isso. Não, você tem que se libertar do que a sociedade coloca pra você. Porque não é sobre isso. Não é sobre... Não é pra isso que a gente tá aqui. Não é sobre o que a sociedade coloca pra você. Porque se você for levar tudo que a sociedade coloca pra gente, a gente não vai ser feliz, a gente não vai viver, a gente não vai construir família. A gente não vai ser ninguém na vida. E a libertação faz com que a gente se enxergue de verdade. Então, o teu tipo de cabelo, o teu tipo de corpo, a sua profissão, a sua fala... É sua. E faz parte da tua história. E isso é uma libertação quando você deixa de ouvir o que o outro tem a dizer sobre você. E quando você... É a felicidade. É a felicidade. mas quando a gente fala assim, o que é felicidade? A gente não vai estar feliz o tempo inteiro. Ok. E tá tudo bem. Porque nós vivemos um dia a dia, que a gente tem coisas para resolver, problemas, e a gente vai esquecendo de ser feliz. Mas a felicidade, ela existe. E ela tá em coisas pequenas. Ela tá aqui, por exemplo, que nem eu te falei. Nossa, tá com a gente. Ela tá com a gente. Quando eu falei assim, eu entrei aqui, eu senti uma coisa boa, a energia. Porque a felicidade, ela tá em pequenas coisas. É você observar o que tá em volta. E você acredita que o autoconhecimento faz com que a gente preste atenção nesses pequenos detalhes? É um trabalho dia após dia? É um trabalho dia após dia, mas que se a gente não estiver atento, a gente não percebe. Ele vai embora. Ele vai embora. Por isso que a gente tem que fazer esse trabalho constante. Isso mesmo. É muito lindo a gente pensar sobre isso, né? Porque a mulher, ela precisa achar esse lugar. E nós estamos no Outubro Rosa. Iniciamos, né? Olha, coincidentemente, a gente está aqui falando de mulheres. Outubro Rosa, a gente sabe que é para chamar atenção para o nosso cuidado com o corpo, né? Para os nossos exames, para a gente poder ir ao médico constantemente, para a gente se olhar, mas para a gente se olhar com carinho, né, Ananda? Eu acho que essa é a maior mensagem quando a gente coloca aquele cor-de-rosa na frente. Você sabia que eu trabalhei na área médica muito tempo atrás? E a gente tinha feito uma pesquisa muitos anos atrás e as mulheres, elas tinham vergonha de ir no ginecologista falar o que tava... Exato. Tipo, exemplo, quando a gente fala de câncer de mama, a pessoa ela não sabia. Tipo, ela tinha vergonha de falar qualquer coisa. Tipo, você vai no ginecologista, ainda existe isso. Sim. As mulheres, elas têm vergonha de falar, né? Tipo, se elas têm alguma coisa, porque elas não tiveram... Muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil,
A gente não vem com esse ensinamento desde a infância, né? Eu venho de uma família nordestina, eu não tive. Então, eu fui atrás depois que eu já tinha 16 anos, depois do meu primeiro emprego, que eu fui atrás de conhecimento. Então, no Brasil, a gente não tem essa cultura, não é cultural, né? Ir atrás desse cuidado. E é um cuidado extremamente importante, né? Que a gente tem que, a partir do momento que a menina menstruou, ela já tem que começar a ter esse cuidado ginecológico com mama. Fica aqui o recado, porque Porque quando você a descobre gente... precoce, né? Exatamente. Muitas mulheres que não podem ter filhos hoje, se tivesse descoberto precocemente um cisto, se tivesse descoberto várias coisas que dá na adolescência, que é a parte que você tá produzindo mais hormônios, não passaria, tipo, pela revolta que é tentar engravidar, pela revolta que... tudo isso. Muito sofrimento, que é um dos sofrimentos que Evita a mulher o sofrimento, passa, né? né? Eu acho que a gente pode realmente olhar isso como uma forma da gente se posicionar na sociedade. E como eu digo, isso não quer dizer que a gente está excluindo os homens. A gente está se olhando de uma forma com mais amor. Eu acho que esse fato da exclusão do homem, eu acho que nunca vai existir, porque a gente gosta de ter uma figura masculina perto, né? Ó, vocês estão ouvindo? É isso, gente. A gente gosta de ter, independente da gente querer se libertar, de querer sair de coisas abusivas. Não é sobre o feminismo, não é sobre você... Não, é sobre você se cuidar, se amar. É sobre, tipo... Eu acho que vale tanto para o homem quanto para a mulher. É se cuidar um para o outro, Legal. né? E quando você tá bem com a sua autoestima, o outro vai te ver bem, ele vai te admirar mais, ele vai te amar mais. Quando você não tá se cuidando, quando você não tá bem, vai morrendo, você vai deixando morrer. E todas as áreas da sua vida, se você olha pra você, vai te fazer bem em tudo. Exatamente. Tudo. E isso é extremamente importante a gente olhar, porque às vezes é no ambiente de trabalho que as coisas estão degringolando. Às vezes a pessoa trabalha bem, mas chega em casa, não quer estar ali. Eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção aonde a gente quer estar. Né? E quando você fala da tua exposição, transformação, é muito isso que me vem à mente. Quem é esta mulher que hoje está nos ouvindo? Quem ela quer ser amanhã? Né? E a gente tem um caminho aí no meio. E o que ela quer transformar dentro dela, né? Não é? Porque isso é uma questão, e a gente não precisa saber o que a gente precisa transformar. A gente vai seguindo o A caminho. gente vai seguindo. E às vezes a gente fala assim, eu acho que eu preciso transformar o meu cabelo. E, na verdade, você precisa transformar dentro de você. Então, a transformação, ela vem de dentro. É esse se conhecer, se autocuidar. Eu acho que isso é bem interessante a gente falar, né? E isso é uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas, que o autoconhecimento feminino, quanto mais a gente se conhece, mais empoderada a gente fica. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer ajudar a nossa colega, mais a gente quer ajudar a nossa amiga. Porque hoje, se a gente analisa, existe ainda muita rixa feminina, existe muita competição feminina que é desnecessário. Você fala assim, cara, se ao invés de eu competir com essa pessoa, eu me aliar a ela, a gente vai ser muito mais forte juntos. É muito melhor. Quando você fala de trabalhar a imagem das mulheres fortes, decididas. É isso. Não é? São fortes, decididas, donas da própria vida. Os homens também. É isso. Quando você fala isso, essa competição também vem muito à tona, né? Porque as mulheres, elas têm essa comparação também. Ela é muito mais forte do que eu. Ela é muito mais sedutora do que eu. Mas isso tá no que cada um... Tipo, exemplo, você é mais sedutora que eu. Eu admiro isso. Isso é uma admiração. Ok? Então, eu posso buscar cada vez mais estar perto de você para aprender com você. É isso. E não para competir com você, entendeu? É isso. A gente deixar de... parar de criticar a qualidade que o outro tem. Porque a mulher, ela critica muito a outra mulher. A gente vive isso hoje. Então, ela critica, aquela mulher, ela é muito vulgar. Aquela mulher, ela tá usando uma roupa muito curta. E, cara, se ela se sente bem... A vida é dela, quem paga as contas dela é ela. É verdade. Mas será que você tá criticando ela? Por quê? Quando a gente critica alguém, a gente tem que tomar cuidado se não... É o espelho.
Se não é alguma coisa da gente, é o É o espelho. espelho. E a gente também tem que olhar se isso não, além de isso não estar faltando em mim, se essa pessoa também, que às vezes se mostra muito forte, se ela realmente está forte, se dentro dela não tem nada machucado. Olha, eu li uma frase esses dias. Sabe qual é o problema das pessoas fortes? Ah, É que ninguém vai lá perguntar se ela tá bem. Porque todo mundo vê ela como forte. e às vezes lá dentro está doendo alguma E coisa. lá dentro tá doendo, mas ela tá tão forte que ela precisa tanto mostrar pras pessoas que ela tá forte, que ela chega em casa, ela chora, ela desaba. Porque eu passei por isso. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu me mostrava muito forte. E quando você se mostra muito forte, não tem problema você ter um momento de fraqueza. E não é fraqueza. Não é fraqueza, mas é que chega um É a momento que você vida. cansa de ser forte. É a vida. É a vida, ela vai... Não é todo dia. Não tenho que acordar todo dia, matar 10 leões É. e voltar pra casa com os 10 no ombro. Eu posso ter perdido 2 no meio do caminho, tá tudo bem. Exatamente. A gente aprende muito com isso, né? Então, a gente tem que parar de querer mostrar pra pessoa que a gente é forte o tempo inteiro, que a gente também gosta de carinho, que a gente gosta de desabafar, que a gente gosta de ser ouvido. A gente tem que aprender tudo isso. E que dica você dá para as pessoas que, de repente, querem até utilizar a fotografia para se enxergar? Ela quer utilizar a fotografia numa análise dela. Se ela entrar agora no Instagram dela e ela bater o olho em todas aquelas imagens, como ela deve olhar para se analisar através da imagem? Eu tenho uma tecla que eu bato hoje, que ela é muito forte. Quando, exemplo, esqueçam as blogueiras, porque elas usam muito Photoshop, elas não são reais. Essas pessoas, elas não trabalham da forma que vocês trabalham, elas trabalham com a imagem, elas não trabalham, tipo, vem daqui que nem você passa aqui o dia inteiro, você vê. Elas trabalham, ficam o dia inteiro na academia, elas ficam o dia inteiro na estética. É outro tipo de padrão, né? E você não precisa ser uma blogueira, você precisa aprender a olhar pra você e não se criticar. Porque as pessoas, elas se comparam muito. Tipo, elas querem postar uma foto na internet, mas enche de Photoshop, reduz a cintura, quer reduzir o braço. E quando você vê a pessoa na internet e você vê pessoalmente, meu Deus, não é a mesma pessoa. Mas por que não é a mesma pessoa? Porque não é ela, tá Photoshop. Do Photoshop. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que se amar realmente. Olha pra você, olha aquela foto e fala assim, eu sou essa foto? Eu sou essa foto? E não, e aprender a se amar. E se tem alguma coisa que você quer corrigir, não tem problema você querer ir numa estética. Não tem problema você buscar melhorias. Os Isso é profissionais ótimo. estão aí para isso. Exato. Mas não procure ser perfeita, porque a perfeição, ela não existe. Perfeito. Se você for buscar, até essas meninas que postam muito perfeitas, elas não são perfeitas. Eu fotografo famosos o tempo inteiro e quando eu vejo pessoalmente eu fico assim, meu Deus. Mas Não é quem eu via. não é, e tá tudo bem. Só que a gente, por ver muito isso, por a mídia impor muito isso, ai, que fulana de tal mudou o cabelo, ficou maravilhosa. Ai, que fulana de tal não come nada e é magro. Aham. Ai, que fulana de tal... E a gente sabe que isso não é real, né? Então, eu acho que hoje... Não se comparar, né? Não se compare com o outro. Busque, sim, fazer fotos. Porque quanto mais você se enxergar, você vai querer evoluir, você sabe o que você tem que melhorar. Não o que mentir numa rede social só porque Aham. está ali e tem pessoas. Não. Se mostrar a realidade. A gente é real. Porque na internet tá muito isso. Você não sabe mais o que é real, o que é falso. Você não sabe mais que altura que a pessoa tem. Às vezes você fala assim, Aham. nossa, eu achava que essa pessoa era super alta. E Aham. não. Você vê ela desse tamanho. Então, Fotografia tem suas artimanhas. tem suas né? artimanhas, mas eu gosto do natural. Aham. Eu gosto do sutil. Porque é quem eu sou. Eu acho que tem pessoas que são mais sexys fazendo um determinado tipo de foto do que quando uma modelo posta uma foto vulgar de lingerie. Legal. E a sensualidade é aquela coisa que a gente volta. E aí, quando ela posta uma foto de lingerie super ali vulgar, Ah. que também é a opinião dela, mas
quando a gente pega, olha pra essa mulher e olha pra outra que sabe ser sensual, sexy, com outras coisas, você fala assim, cara, ela é muito mais bonita, ela sabe Tem ser a muito... sua diferença. E você que tá aí nos ouvindo, saiba que eu não ponho filtro em nenhuma foto que eu posto no Instagram, viu? Todos os meus convidados e eu, todas as fotos que a gente tira aqui são postadas do jeito que são. O programa terminou. O programa terminou. Conversei com a Nanda Souza. Qual que é o Instagram? Ananda Souza Fotografia. Ananda Souza Fotografia. Lá tem o link para a exposição, para o site, para um outro Instagram. Pra Tudo tudo. isso mais. Obrigada, querida. Muito obrigada. Sucesso pra você, tá com a Pra mão gente. quentinha aqui. Pra Muito gente. sucesso, muito empoderamento, Pra gente. muita felicidade na sua vida, viu? Pra gente. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.